Olá, eu sou Ana Penido, do Instituto Inspirar, e que é parceiro da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo no projeto Gestão Democrática. Este vídeo faz parte de uma série de 3 tutoriais para ajudar as escolas a implementar a etapa local do projeto Gestão Democrática. O primeiro vídeo explica como a etapa local acontece como um todo, a estrutura geral dessa fase do projeto. O segundo explica como acontecem os encontros preparatórios. Neste terceiro vídeo, nós vamos explicar como que vocês podem realizar o encontro local, que é esse encontro de culminância quando representantes de todos os segmentos da comunidade escolar se reúnem para articular, integrar, aprofundar as propostas que surgiram nos encontros preparatórios. Então vamos lá entender como esse encontro acontece. O encontro local vai, de fato, refinar, melhorar, aprofundar aquelas propostas que já vieram, de alguma maneira, sendo construídas em todos os encontros preparatórios. A ideia é que o encontro local aconteça na última semana de maio, lembrando que todo o processo da etapa local precisa se encerrar até o dia 17 de junho. Então, às vezes não dá para fazer na última semana de maio, mas a gente não pode protelar muito a realização desse encontro de culminância para que a gente não perca o prazo. Nossa proposta é que esse encontro tenha 3 horas e meia de duração, mas isso fica muito a critério da escola. Se houver mais tempo, melhor ainda, porque teremos mais condição de aprofundar os debates sobre desafios e propostas para melhorar a gestão democrática na rede estadual de educação. Nesse encontro local, um por escola, representantes de todos os segmentos da comunidade escolar trarão as propostas construídas nos encontros preparatórios para que a escola, então, tenha uma plataforma única e integrada de propostas a serem encaminhadas para a diretoria de ensino. A ideia é que esse encontro aconteça num espaço amplo, num auditório, numa grande sala e, se possível, que também haja salas anexas para trabalhos de subgrupo. No caso de não haver salas disponíveis para a divisão dos grupos, não há problema. No próprio auditório, nesse salão, a gente pode organizar para que os grupos, cada um num cantinho, possam fazer o seu trabalho com tranquilidade. Quem participa do encontro local? Lembrando que é apenas um encontro por escola. Nós imaginamos que um grupo de mais ou menos 50 a 60 participantes, incluindo todos os membros da comissão organizadora da etapa local na escola, ou seja, o supervisor de ensino, o PCNP, que foi designado para acompanhar aquela escola, o diretor, o PC, o professor coordenador, um representante dos professores, outro dos servidores, um representante do Grêmio Estudantil, da APM e do Conselho de Escola. Esses já fazem parte da comissão organizadora, então já naturalmente farão também parte do encontro local. Além deles, todas aquelas pessoas que foram indicadas para representar os grupos que participaram dos encontros preparatórios. Então, os representantes indicados pelos professores, em cada TPC em que se discutiu o tema gestão democrática, um representante ou 2 de cada encontro com os servidores, 1 ou 2 representantes dos encontros realizados com as famílias e parceiros da comunidade e, no caso dos estudantes, a nossa sugestão é que participem os representantes de classe que já são mediadores e já foram escolhidos também democraticamente para falar em nome de suas turmas. Segue aqui, então, uma sugestão de programação para a realização desse encontro local, que, como eu dizia antes, deve ter uma duração mínima aí de 3 horas e meia. Então, a gente começa com uma atividade de boas-vindas, para colocar todo mundo no barco e todo mundo entender o que vai acontecer ali. Uma reflexão mais aprofundada sobre o diagnóstico para entender bem
quais são os desafios relacionados à gestão democrática na escola e na rede paulista. Uma etapa longa, de fato profunda, para a elaboração de propostas mais refinadas, mais aprofundadas de como melhorar os problemas que foram identificados na atividade de reflexão sobre o diagnóstico e, por fim, um momento de partilha de propostas que já leva à última atividade, que é de pensar os próximos passos. A atividade de boas-vindas, ela abre o encontro local e é importante que ela seja bastante motivacional, que ela apresente os objetivos do encontro, que ela retome os objetivos do projeto Gestão Democrática e que ela realmente estimule a participação de todos, que ela anime cada participante que está ali para dar o melhor de si, se envolver profundamente com todas as discussões que vão acontecer. A ideia, então, é agradecer a presença, apresentar os objetivos e a agenda do encontro e abrir para perguntas dos participantes para assegurar que todo mundo está entendendo qual vai ser a dinâmica, quais são os resultados esperados do encontro. Para ajudar nessa etapa, nós propomos 2 instrumentos. O primeiro instrumento, absolutamente importante, é a lista de presença. É fundamental que a gente saiba quem foram as pessoas que participaram do encontro local em cada escola, assegurando que todos os segmentos estarão ali representados, um mínimo de integrantes. Esse material terá que ser enviado para a diretoria de ensino, então cuidem bem da lista de presença. O outro são as tais fichas explicativas, que são slides que podem ser também impressos para ficar ali como uma colinha para quem precisar apresentar o projeto Gestão Democrática em suas etapas e que também ajuda as pessoas a entender todo o processo, como ele se desenrola. Algumas dicas sobre a atividade de boas-vindas. Primeiro é alinhar expectativas. Esse é o momento para discutir a gestão democrática. Claro que existem outras questões que acontecem no cotidiano da escola, a gente vai querer falar de infraestrutura, a gente vai querer falar de condições de trabalho, mas esse não é o momento. Esse é o momento da gente, de fato, garantir que a gestão democrática não só se fortaleça, como inclusive ajude a comunidade escolar a falar de todos os outros problemas, a resolver, encaminhar todas as outras questões que fazem parte do dia a dia da escola e que quanto mais compartilhadas, quanto mais envolverem a corresponsabilização de todos, mais facilmente poderão ser resolvidas. A outra dica que fica para esse momento é de que os combinados sejam feitos, né? Vamos deixar os celulares ligados, vamos sair da sala na hora que for, um vem, outro vai. Quais são, então, os pactos que vamos fazer nesse momento para garantir que o encontro aconteça da melhor forma possível? Então, ficam aí essas dicas para a atividade de boas-vindas. E aí passamos para a atividade 2, que é a reflexão sobre o diagnóstico, em que a gente vai poder realmente analisar com mais calma todos aqueles dados que já foram discutidos, digamos assim, mais rapidamente nos encontros preparatórios. Vamos tentar entender caso a caso, gráfico a gráfico, o que está acontecendo na nossa escola, por que a gestão democrática não está fluindo da maneira que deveria, o que está acontecendo com o Grêmio, com a PM, com conselhos de escola. Vamos analisar os dados da escola comparativamente aos dados da rede, o que acontece na rede como um todo se espelha na nossa escola, no que somos diferentes, no que estamos na mesma média que a rede de modo geral. Então é uma atividade que tem essa apresentação dos membros da comissão organizadora, que trazem os dados, mas que discutem esses dados em plenária para, de fato, se identificarem ali quais são as opiniões, quais são as reflexões e, principalmente,
quais são os principais desafios que precisam ser enfrentados, que precisam ser resolvidos. Nesse momento, é fundamental trazer também toda a lista de desafios que foram levantados ao longo dos encontros preparatórios. Então, o que todos os segmentos já apresentaram como problemas, como mudanças que precisam acontecer, como de fato prioridades que precisam ser enfrentadas, seja pela escola, pelas diretorias de ensino ou pela Secretaria de Educação. Então, com base no diagnóstico e nessa lista de desafios já levantados, esse grupo maior, esses representantes aí que estão no encontro local, vão definir, vão priorizar os 10 principais desafios, aqueles que de fato vão ter um impacto maior no cotidiano da escola, no engajamento dos alunos e de todos os outros segmentos da comunidade escolar. E aí, a gente tem um instrumento importante que vai, então, listar todos esses desafios. E o mais importante, assim, precisam ser 10? Não, é até 10. Mais do que 10, digamos assim, que já é uma coleção de desafios que talvez a gente não tenha fôlego para enfrentá-los todos de uma vez. Então, vamos tentar priorizar, pensando em desafios, alguns deles que são para a escola e outros que são para a rede como um todo, né? Desafios que têm a ver com mudanças de atitude, de processos ou de regulamentos. Então, nas dicas em relação a essa atividade, fica aí essa possibilidade de comparar os dados da escola com os dados da rede, de usar recursos visuais para que esses gráficos com os resultados dos questionários possam ser melhor compreendidos, observados pelos participantes. Às vezes, eles podem ser mostrados em slides ou em cartazes, que a gente, mais uma vez, não esqueça do tom propositivo. A gente vai falar de problema, mas a gente tem que entender que o problema precisa ser reconhecido, mas para ser resolvido, não para a gente ficar só se ressentindo, se lamentando do problema existir. E, de fato, escolher aqueles desafios que vão ter esse maior impacto no cotidiano, tanto da escola quanto da rede, nas atitudes, processos, regulamentos e no engajamento e aprendizagem dos alunos. Conhecendo bem os desafios, a gente passa para a atividade 3, uma atividade que a gente vai ter aí, previu, uma atividade de 1 hora de duração, em que os participantes do encontro local se dividem em subgrupos. A ideia é que cada subgrupo fique com um desafio. Então, se os participantes definiram 10 desafios, serão 10 subgrupos. Se forem menos subgrupos. Então, cada subgrupo vai pegar esses desafios e tentar aperfeiçoar as propostas que já vieram dos encontros preparatórios. Então, tem aí todo um processo para ajudar a, de fato, haver esse refinamento, esse aprofundamento daquilo que vai ser proposto pela escola, tanto para ela mesma quanto para a rede. A ideia é que cada subgrupo proponha 3 atividades, 3 ações para resolver, para superar, para enfrentar os desafios que foram priorizados pelos participantes do encontro local. E ao finalizar a elaboração dessas propostas, cada subgrupo precisa identificar alguém que vai ser o apresentador dessas propostas para os demais participantes do encontro e aquele que vai ser o relator, porque os demais participantes vão fazer sugestões para melhorar essa proposta e o relator então vai tomar nota para depois incorporar essas sugestões na descrição das propostas efetuadas. Para ajudar nesse processo, tem aqui uma ficha, né, um instrumento que vai ajudar a padronizar as propostas da escola para que depois a gente possa integrar as propostas desta escola com todas as propostas que vêm da mesma diretoria de ensino. Lembrando que a gente vai
pensando nas próximas etapas do projeto, em como a gente vai saindo do âmbito local até chegar nas propostas que vão contemplar a rede estadual como um todo. Então vamos dar uma olhada nessa ficha de propostas da escola. Ela traz algumas perguntas-chave que precisam ser respondidas então por cada subgrupo. A primeira pergunta é: que desafio queremos resolver para fortalecer a gestão democrática na nossa escola? Então é pegar aquele desafio que foi priorizado na atividade anterior e descrever mais ele. Que desafio é esse? Por que o problema acontece? Como ele acontece? No que ele prejudica o cotidiano da escola ou da rede? Depois a gente vai para a segunda pergunta, que é entender se a resolução desse problema, desse desafio, passa mais pela mudança de atitude, de processos ou de regulamentos. E aí a gente vai para a terceira pergunta, que é tentar levantar as sugestões que já foram feitas durante os encontros preparatórios para resolver esse mesmo desafio. O que já vem como subsídio, como ideia preliminar, que vai subsidiar então a construção dessas propostas mais aprofundadas, mais refinadas. E aí, começamos então a elaborar as propostas propriamente ditas, descrevendo com mais profundidade como ela deve ser implementada, como ela pode contribuir para a resolução do desafio, né, que resultados ela pode gerar e quem devem ser os responsáveis pela realização, pela implementação dessas propostas, seja no âmbito da escola, da diretoria de ensino ou da Secretaria de Educação. Algumas dicas importantes para a realização dessa atividade de elaboração de propostas. A primeira delas é que é bem interessante assegurar que tenha um integrante da comissão organizadora em cada subgrupo para garantir que as dúvidas sejam sanadas, a ficha seja bem preenchida, que de fato o trabalho seja realizado com um fluxo bom de produtividade, enfim, garantir a qualidade dessas propostas que emergem desse trabalho. Segunda dica, que sejam soluções bem práticas, viáveis, que realmente entusiasmem a escola e a rede para serem bem implementadas. Que as propostas refinadas, aprofundadas nesse momento do encontro local, considere aquelas propostas preliminares que vieram dos encontros preparatórios, né? Garantir que todos os segmentos da escola se sintam contemplados, representados naquele conjunto final de propostas que a escola vai encaminhar para a diretoria de ensino. E, por fim, realmente garantir que as propostas sejam apresentadas de modo claro, que sejam efetivas, que sejam viáveis. A atividade 4, ela é uma atividade fundamental porque é o momento em que o trabalho que foi elaborado nos subgrupos vão ser compartilhados com os demais participantes do encontro local. Então, aquele integrante do subgrupo que foi designado como apresentador, ele deve vir à plenária para apresentar em 2 minutos qual a mudança que é preciso ser gerada, qual o desafio que precisa ser implementado com detalhes, mas principalmente quais são as 3 propostas que o grupo definiu, refinou ao longo do momento da etapa anterior. Para que os demais representantes, então, depois desses 2 minutos, possam compartilhar sugestões, dar dicas de como essas atividades podem ser melhor refinadas ainda, como elas podem, de fato, representar não apenas a visão do subgrupo, mas de todos os integrantes do encontro local. Então, é esse momento em que a proposta vai ser aprimorada e validada para ser avalizada por toda a escola, né? E é importante que, enquanto o apresentador ele está compartilhando ali com os demais participantes do encontro local, o integrante do subgrupo que foi eleito como relator,
ele esteja tomando nota de todas as sugestões que vão chegando, seja oralmente, seja por escrito. Dicas importantes: esse momento tem que ser ágil. Imagine 10 grupos apresentando cada um 3 propostas. Não pode ficar uma coisa arrastada, monótona, porque senão os demais participantes vão perder o foco de atenção. Então, 2 minutos para cada apresentador, fazer a sua apresentação de modo bem objetivo, bem animado, né, defendendo as suas ideias, as suas propostas. Os demais participantes devem fazer intervenções bem objetivas, curtas. Então, é fundamental que haja um mediador ou 2 da comissão organizadora que facilitem esse momento da partilha, principalmente controlando o tempo, as falas, para que essas falas não tomem muito tempo do debate, que elas não enveredem por outros assuntos, que de fato elas se concentrem em melhorar as propostas, mas que principalmente essas propostas, esse conjunto de sugestões que emergem do encontro local, representem a escola, que os diferentes segmentos se sintam identificados com as propostas que finalmente serão encaminhadas para a diretoria de ensino em nome de toda a comunidade escolar. E aí chegamos à última atividade dos próximos passos, que é aquele momento de estimular a escola a começar a arregaçar as mangas e já implementar muitas das atividades, das ações, das propostas elaboradas nas atividades anteriores. Então é um momento de fato a gente identificar ali o que nós já podemos fazer, independente das propostas que serão encaminhadas para outras instâncias, como a diretoria de ensino e a secretaria de educação. Para isso, a nossa sugestão é que a comissão organizadora, então, proponha um processo de avaliação do encontro local, mediado por 3 perguntas básicas a serem respondidas por aqueles participantes que se sentirem estimulados a compartilhar suas reflexões. Então, a primeira pergunta é: o que foi bom no encontro local? Quais foram as coisas que aconteceram aqui, que nós julgamos que foram interessantes, que inclusive podem ser utilizadas em outras atividades que fazemos na escola? Segunda, o que poderia ter sido melhor? E nesse momento é super importante avaliar se de fato o encontro local cumpriu a sua função, se deixou algo a desejar, se é preciso resgatar alguma coisa que não ficou bem definida, não ficou bem resolvida em uma atividade posterior. E, muito importante, a terceira pergunta: o que podemos fazer já? O que de tudo isso que é proposto já pode ser encaminhado para uma implementação, para se tornar realidade no cotidiano da escola? E aí termina-se esse momento com a comissão organizadora registrando todas essas sugestões, essas reflexões, mas principalmente fazendo um fechamento, que aí a nossa recomendação é que esse fechamento seja feito pelo diretor da escola, junto com o supervisor de ensino ou o PCNP, que é responsável por acompanhar todo o processo na unidade escolar, para que, de fato, as pessoas saiam dali confiantes de que sim, podem transformar a sua realidade, podem fortalecer a gestão democrática, que uma vez fortalecida a gestão democrática, isso terá impactos fortes no cotidiano da escola, no engajamento dos alunos, na aprendizagem, enfim, inclusive no encaminhamento de todos os outros desafios que a escola, com os quais a escola tem que lidar. Então, é interessante que esse fechamento realmente seja um estímulo para que as próximas etapas, não só do que a escola mesmo vai fazer na sua unidade, mas as próximas etapas do projeto Gestão Democrática, né, no nível estadual e no nível regional, possam ser acompanhadas e com muito entusiasmo por todos os integrantes dessa imensa rede. E aí ficam os instrumentos, né, como propostas para esse registro da comissão organizadora. Então, a ideia, nossa sugestão, é que um dos integrantes da comissão organizadora registre tudo que é dito que foi bom,
até para que ela tenha esse retorno da sua própria iniciativa. Um outro integrante possa registrar tudo o que poderia ter sido melhor, até para que eles depois possam tomar a decisão se há necessidade de refazer alguma coisa ou não. E um terceiro integrante possa ficar com essa ficha aí, esse instrumento último dos próximos passos, identificando, listando tudo que é dito que já pode acontecer no dia seguinte, nas semanas seguintes, né, que já pode ser iniciado no cotidiano da escola. Esse instrumento, ele precisa, obviamente, ser depois complementado, aprofundado, num encontro pós-evento com a comissão organizadora. Então, é fundamental garantir que esse momento realmente seja um momento muito motivacional, que todo mundo saia do encontro local acreditando e querendo se envolver cada vez mais com o projeto e com a gestão democrática, né, com as instâncias de participação dessa escola, o Grêmio Estudantil, a APM, o Conselho de Escola. Mas é fundamental que essa comissão organizadora possa se encontrar após o evento concluído para cumprir, digamos assim, as últimas etapas desse processo. O primeiro é digitar as propostas que surgem, então, de todos os subgrupos, já com a incorporação das contribuições dos demais participantes, num formulário que vai ser encaminhado para a diretoria de ensino. O segundo é detalhar esses próximos passos, definindo, além do que pode ser feito, que vai ser feito, quais são os prazos e os responsáveis para que, de fato, as coisas possam ser bem encaminhadas. E, por fim, e isso é muito importante, vamos prestar bastante atenção nesse pedaço aqui, que é a comissão organizadora reunir todos os materiais que precisam ser encaminhados para a diretoria de ensino. O primeiro deles é a lista de presença dos encontros preparatórios para que se tenha uma ideia de quantos eventos foram realizados na escola, que segmentos foram contemplados e quantas pessoas se envolveram nessas discussões, até para que a gente tenha uma dimensão do tamanho, né, do engajamento da rede nesse projeto. O segundo é a lista de presença do próprio encontro local, para assegurar que realmente todos os segmentos estavam ali representados, que tinha uma quantidade significativa de pessoas, né, para dar legitimidade ao que é definido, então, nesse momento de culminância. O terceiro registro que precisa ser encaminhado para a diretoria de ensino são as fichas com as propostas da escola. Esse é o material mais fundamental que vai depois ser integrado às propostas que vêm de todas as escolas da diretoria de ensino, para que vire então uma proposta regional e possa chegar até o encontro estadual. E, por fim, esse material com registro dos próximos passos, para que a gente possa acompanhar as boas práticas que vocês vão estar desenvolvendo, para que a gente possa se animar com novas ideias que vocês vão construindo e, ao mesmo tempo, que a gente possa compartilhar todas essas práticas, essas propostas com outras escolas da rede que também vão aprender junto com as ideias que vocês vão criando, com os resultados que vocês vão obtendo. Então, essa partilha é muito mais para que a gente possa criar um grande banco de boas práticas nessa área de gestão democrática e na área mesmo de melhoria do funcionamento do Grêmio, da APM e do Conselho de Escola. Então, aqui a gente encerra a descrição dessa fase, né, desse grande encontro de culminância que fecha a etapa local, garantindo então que as discussões sobre gestão democrática, Grêmio, APM, Conselho de Escola, possam de fato ser aprofundadas no âmbito de cada unidade escolar. Esperamos que
cada encontro seja uma oportunidade incrível para os segmentos todos da escola possam discutir suas questões, fortalecer seus elos, pensar em novas formas de diálogo, de participação, de tomada coletiva de decisão. Queremos acompanhar esse processo, lembrando que este vídeo faz parte de uma série que compreende também um vídeo sobre a etapa local como um todo, sua estrutura geral, e um outro vídeo que ajuda as escolas a implementarem os encontros preparatórios, que, como o próprio nome diz, prepara o terreno para o encontro local, que é essa culminância de todo o processo. Boa sorte para vocês e até a próxima etapa do projeto Gestão Democrática.